Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no texto que foi lido, no livro do Gênesis, capítulo de número 25, do verso de número 19 até o 34, foi lido aqui pelo nosso amado irmão pastor Augusto. Amém? Livro do Gênesis, capítulo de número 25, versos 19 até o verso de número 34, mas mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós estaremos fazendo aqui ao longo dessa mensagem, citações aqui desse mesmo texto da Bíblia. Amém? Antes, continuamos pedindo a oração dos irmãos em prol da família do nosso irmão Arão, que está com Cristo, agora, mas a família que fica precisa do nosso apoio espiritual e também das nossas orações. Também pedimos orações pela nossa irmã Valéria, que trabalha conosco ali no colégio, seu esposo está internado e também precisa das nossas orações, e nós cremos que Deus é soberano e poderoso para, nesse momento, trazer cura, trazer milagre, trazer conforto aos nossos corações. Bom, irmãos, livro do Gênesis, capítulo de número 25, nós vamos ter aqui narrado um episódio que vai perpassar toda a estrutura da Bíblia. Os eventos que irão se suceder após o nascimento de Esaú e de Isaque, vai perpassar toda a história da Bíblia Sagrada. Inclusive, o livro de Obadias foi um livro curto, mas que ele vai justamente relatar essa guerra milenar que houve entre o Israel e Edom, ou os edomitas, que eram descendentes de Esaú. É um livro curto, eu recomendo os irmãos depois que leiam o livro de Obadias. Tem na Bíblia, viu, irmãos? É porque a gente quase não lê esses livros, então está na Bíblia, é um livro curto, mas ele retrata todo esse episódio aí dessa batalha milenar que houve entre os filhos de Isaque e os filhos de Jacó e de Esaú. A história é interessante porque começa com o casamento de Isaque. Ele vai casar-se já aos 40 anos de idade. E logo depois que ele contrai o casamento com sua esposa Rebeca, ele e ela, naquela expectativa de vir os descendentes, porque os filhos eram algo muito esperado e muito desejado para a cultura na época, e passaram-se os anos e ela não engravidava. E o texto diz que Jacó vai orar e a sua oração vai durar 20 anos. Se você olhar no texto aí do capítulo de número 25, que nós lemos, ele vai casar-se aos 40 anos, mas quando as crianças irão nascer, ele já está com 60 anos. Então, durante 20 anos, ele orou para que Deus concedesse a ele o benefício, o privilégio da paternidade. Quando essas crianças estão ainda no ventre da sua mãe, o texto diz que eles estavam ali um conflito. A sua mãe tinha uma inquietação porque essas crianças se movimentavam muito dentro dela. E ela questionando aquilo, intrigada com aquilo, então ela foi consultar o Senhor. E nessa consulta que ela faz a Deus, Deus é bem específico para ela e diz: olha, não são só duas crianças, não são só dois meninos, mas serão duas nações que você está gerando dentro de você. Isso está no verso de número 23, dá uma olhada aí com a tua Bíblia aberta. Enquanto Rebeca estava naquela expectativa da maternidade, de uma criança que ela iria abraçar, tá certo? Deus está dizendo: não, Rebeca, não será duas crianças, serão duas nações que estarão aí vindo, tá certo? E não somente duas crianças, mas também duas personalidades, duas culturas, duas naturezas. E é justamente nesse aspecto, eu poderia nessa noite estar pregando sobre Esaú, sobre Jacó, mas eu queria abordar com os irmãos essa expectativa agora dessas duas naturezas, a de Jacó e a de Esaú.
E que muitas vezes isso acontece comigo e com você, que muitas vezes nós vivemos nesse dualismo de pensamento. Às vezes nós queremos agir como Esaú, às vezes nós somos motivados a agir como Jacó. E é interessante que essas crianças que nascem nessa família, digamos assim, família temente a Deus, eles já vão tomar uma atitude imprudente, quando no verso de número 28, o texto diz que Jacó amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Então, sempre que Jacó era contrariado, ele corria para sua mãe. E sempre que Esaú era contrariado, ele corria para o seu pai. E essas crianças que já haviam uma profecia de que eles seriam duas nações, duas naturezas, eles vão encontrar acolhida na mãe e encontrar acolhida no pai. Aquele sentimento, aquela personalidade, aquele caráter, ao invés de ser moldado ou mudado, eles encontraram abrigo. Eles encontraram refúgio ali, naquele casal. Quando você vai, amados irmãos, perceber ao longo desses textos, agora especificamente no capítulo 26, dá uma olhada aí com a tua Bíblia aberta, a partir do verso 23, o texto vai mostrar que o casamento de Isaac e de Rebeca vai passar por um processo de instabilidade. Nós temos duas naturezas, nós temos duas crianças que pensam totalmente diferente, e muitas vezes esse pensamento conflituoso, e agora eles estão dentro de um casamento instável. Por quê? Porque o texto diz que vai haver seca naquela terra, e Jacó, talvez por falta de temor, ou porque orou pouco, eu não sei, mas ele não quer ficar naquela terra, e ele vai para uma outra terra. Deus dá a ele uma advertência, não vá para o Egito, mas para a terra em que ele vai, o texto diz que ele vai mentir. Ele tem medo de morrer, ele tem medo que os homens daquela cidade o assassinem por conta da sua esposa, que diz que era bonita. Então ele vai dizer que a sua esposa era sua irmã. A partir daí ele já deixou a sua esposa vulnerável, a partir daí ele já deixa a sua esposa, digamos assim, à mercê de algum homem ou de algum cidadão daquela cidade que quisesse porventura casar-se com ela. E aí, amados irmãos, o texto diz que já vai aí começar uma certa instabilidade na vida desta família, já começa ali uma desestruturação. Porque antes já havia ali como o nosso amado irmão leu aqui, antes já houve ali um problema entre Esaú e Jacó por conta da primogenitura, porque Jacó se aproveita de um momento de fragilidade, sabendo que o seu irmão é meio imediatista, meio imprudente, então ele já se aproveita, então a relação já estava ali um pouco arranhada. A partir desse momento, dos conflitos que começam a surgir dentro daquela casa, e a partir do momento da instabilidade no casamento, a gente percebe que os conflitos vão se desdobrando e vão se acentuando cada vez mais, porque a gente percebe que naquela família, naquela casa, apesar de ser uma casa temente a Deus, não havia diálogo, não havia reconciliação, não havia perdão. E é muito ruim quando dentro de uma casa, mesmo que temente a Deus, não há perdão, não há reconciliação, não há diálogo. Então a gente percebe que cada vez mais esse sentimento vai sendo fermentado, cada vez mais vai sendo ali pressionado, uma pressão que vai acontecendo dentro daquela casa, e a falta de diálogo, a falta de perdão, a falta de devoção está levando essa família por um caminho muito escorregadio e perigoso. E é interessante, amados irmãos, que eu queria hoje trabalhar com você, nessa noite, nesse texto, a partir dessa situação de Esaú e Jacó, a partir do comportamento e das escolhas que eles fizeram. E é interessante que eu estava lendo sobre esse assunto, e orando, e lendo, estudando, e eu me deparei com um pensamento de um filósofo, eu sei que ele não é muito simpático dentro do nosso meio, que é o Friedrich Nietzsche. E o Nietzsche, ele diz uma coisa interessante, ele diz assim: eu sou vários.
há multidões dentro de mim. Na mesa da minha alma, senta-se muitos, e eu sou todos eles. Há um velho, há uma criança, há um sábio e há um tolo. Você nunca saberá com quem está sentado, ou quanto tempo permanecerá com cada um deles. Mas eu prometo que se sentarmos à mesa, nesse ritual sagrado, eu lhe entregarei ao menos um dos tantos que sou, e correrei os riscos de estarmos juntos no mesmo plano. Desde logo, evite ilusões. Também tem um lado mau, um lado ruim, que tento manter preso e quando se solta me envergonha. Não sou santo, nem exemplo, infelizmente. Entre tantos, um dia me descubro e um dia serei eu mesmo, definitivamente. Como já foi dito, ouse conquistar a si mesmo. Quando a gente escuta esse relato de um filósofo, a gente não se dá conta de que muitas vezes nós também somos assim. Às vezes eu sou temente a Deus. Às vezes eu sou ali temente a Deus, mas às vezes eu sou motivado numa ação vingativa e quero descontar o que fizeram comigo. Às vezes eu sou aquele que quer orar e quer fazer a obra de Deus, mas às vezes eu sou aquele que quer abandonar tudo e chutar, como diz o ditado, o pau da barraca. E muitas vezes nós nos vimos aqui nesse conflito interno e que precisa da luz do Espírito Santo na nossa vida para que a gente alcance a maturidade. Sabe por quê, irmãos? Porque eu quero nessa noite trabalhar contigo e dizer que Esaú, em primeiro lugar, ele representa aquelas atitudes que eu e você temos, muitas vezes, atitudes inconsequentes. Às vezes nós temos atitudes imprudentes. Às vezes nós tomamos decisões motivados pelo imediatismo, às vezes pelo egoísmo. Às vezes eu não penso nas consequências, nem nos desdobramentos da escolha que eu faço, mas não me olhe assim, porque também você fez isso. Às vezes eu sou motivado por esse sentimento de que eu mereço ser feliz, eu quero ser feliz, e eu saio em busca dessa tão sonhada felicidade, em que a minha vontade, o meu desejo precisa ser saciado. Mas às vezes eu sou Jacó. Às vezes eu sou Jacó, e Jacó é aquele que, na figura do texto aqui, que ele ainda não tinha se encontrado com Deus no Val de Jaboque, ele é o esperto. Ele não mede aí esforços para tirar vantagem do seu irmão. Ele não perde a oportunidade de se aproveitar da fragilidade do outro. E se aproveita da necessidade do outro. E aí, naquele momento, ele toma o direito de primogenitura do seu irmão, porque ele se aproveitou. Então todos nós, irmãos, temos essas naturezas que estão em conflitos dentro de nós, que é movido por essa natureza humana, e que precisa da ação do Espírito Santo, e que precisa que o Espírito Santo segure na nossa mão, e nos leve como lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho, para que nós alcancemos a tão sonhada maturidade. Porque o texto diz que o homem mau, ele está enganando e sendo enganado. De que um abismo, ele chama outro abismo. E aí você pode até dizer assim, mas pastor, e agora? O que fazer diante dessa relação, ou diante desse problema que o Senhor acabou de descrever para nós? O que fazer? Porque eu me identifiquei que dentro de mim há um Esaú, impulsivo, imediatista, vingativo. Mas também dentro de mim há um Jacó que não mede esforços para tirar proveito na primeira oportunidade que tiver. A primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite:
No Evangelho há uma resposta para você, no Evangelho há uma resposta para mim. E eu digo para você, não defenda o seu Esaú, nem defenda o seu Jacó. Porque tanto Esaú como Jacó precisam de redenção. Tanto Jacó como Esaú precisam de regeneração. Tanto Esaú como Jacó precisam nascer de novo. Tanto Esaú como Jacó precisam ter um encontro verdadeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, nessa noite, nós não podemos defender o nosso Esaú. Nós não podemos encontrar justificativas para o nosso Jacó. Nós não podemos amparar esse sentimento, essas motivações que estão muitas vezes destruindo a nossa alma e nos afastando de Deus. Dá uma olhada, por favor, no verso 28 do capítulo 25 da tua Bíblia. Dá uma olhada aí. Isaac amava Esaú, porque saboreava a sua caça, e Rebeca, porém, amava Jacó. E às vezes isso acontece comigo. Eu estou sempre amparando o meu Esaú, amparando o meu Isaac, e eu vou encontrar justificativo. Você lembra de Davi? Davi que tem uma atitude de Isaac, e se aproveita ali da situação de Urias. E quando Natã chega para ele e diz, olha, Davi, você teve uma atitude de Urias. Porque quando ele pensa que a história que Natã está relatando é com outro, ele diz, esse homem é digno de morte. Esse homem tem que restituir 4 vezes. Aí Natã diz, não, o Esaú ou o Jacó não é o outro, é você. É você. E aí, naquele mesmo momento, amados irmãos, ele cai em si, sabe por quê? Porque eu não preciso, eu não posso, porque no Evangelho há redenção, há regeneração para a minha vida. Eu não posso abrigar, nem justificar os meus erros diante de Deus, porque o texto diz que Ele sonda os corações. O nosso Deus, Ele sonda, o texto diz que Ele nos sonda e nos conhece. Não podemos, irmãos, abrigar no nosso coração, nem defender o Esaú ou o Jacó que está aqui dentro. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo. O casal de namorados que ainda não casaram, e de repente, no momento de imprudência, para satisfazer ali os seus desejos, eles acabam avançando um sinal. E quando alguém chega para ele e diz, meu irmão, diante de Deus isso está errado. Aí para abrigar o Esaú ele diz, mas o senhor sabe que a carne é fraca. Para continuar ainda acariciando o seu Esaú, ele diz, mas o senhor sabe que a carne é fraca, eu não sou de ferro. Há irmãos, há pessoas, a mim muitas vezes, nós somos um verdadeiro 171. Mente, engana. Muitas vezes mente e cria situações, e quando alguém percebe que teve um prejuízo, ou que se deu conta que foi enganado, aí ele diz, mas você sabe, né, pastor, eu tive uma vida muito difícil. Eu fui abandonado, eu fui enganado, eu fui isso, eu fui aquilo, e ele começa a trazer ali experiências pretéritas para justificar a razão de ter agido com essa esperteza toda. Aleluia. Outros dizem, eu não tenho culpa de ter nascido bonito, de ter nascido rico, mas nasci bonito, né? É assim que alguém diz? Não, nasci bonito, o que é que eu posso fazer? As meninas estão todas atrás de mim. E assim, irmãos, a gente poderia nessa noite dar várias desculpas.
E a gente vai, muitas vezes, amados irmãos, nessa caminhada, nessa trajetória, justificando e explicando algo que precisa de uma transformação, uma atitude que precisa de uma mudança, de uma ação, do brilho do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia! Nós precisamos parar, irmãos, de dar desculpas. Nós precisamos parar de dar desculpas, sabe por quê? Porque há um Deus no céu que nos sonda e nos conhece. Aleluia, Ele sabe que muitas vezes essas desculpas são formas e meios para continuar defendendo o nosso Esaú. E assim, amados irmãos, quanto mais a gente vai defendendo o nosso Esaú, o nosso Jacó, nós vamos nos tornando pessoas vulneráveis, nós vamos nos tornando pessoas inconsequentes, nós vamos nos tornando pessoas espertas, nós vamos nos tornando pessoas corruptas. É como o nosso amado irmão Juan pregou no sábado aqui, ele disse, muda governo, muda uma série de coisas, mas não chega a um denominador comum. Por quê? Porque a gente acaba abrigando o nosso Saul e mergulhando cada vez mais na corrupção. O que fazer então, pastor? O que fazer então diante dessa situação? Eu diria em segundo lugar para você, não se acostume com o seu Esaú, não se acostume com o seu Isaque. Não adestre o seu Esaú e não adestre o seu Isaque. Sabe por quê? Porque ele é traiçoeiro. Um dia ele vai te vencer. Um dia ele vai te dar um bote. Porque mais cedo ou mais tarde o Esaú que está dentro de mim, o Jacó que está dentro de mim, vai me vencer. No dia em que eu estiver vulnerável, no dia em que eu estiver fraco, no dia em que eu estiver meio que vacilante, angustiado, ou aborrecido, ou chateado com alguma coisa, o meu Esaú, o meu Jacó poderá me vencer. E é interessante, irmãos, que o Esaú, ele se manifesta, essa atitude de Esaú, se manifesta numa situação importante. Ele vem de uma caça, ele vem com muita fome, e talvez se ele pensasse um pouquinho mais, ele teria ido até ali, pego alguma coisa e teria comido até preparar o seu almoço. Mas o texto diz que ele diz, do que me vale essa primogenitura, diante da fome que eu estou? Olha, amados irmãos, o texto diz que Jesus, depois que jejuar, teve fome. E aí o texto diz que o diabo se apresenta a ele e diz, transforma essas pedras em pães. Sabe por quê? Porque o diabo sabe quando o meu Esaú está com fome. Ele sabe quando o meu Esaú está com fome e ele sabe que eu não vou me conter. Ele sabe que eu não vou resistir, então ele prepara um prato, ele prepara um banquete, e nessa hora eu caio de boca, e muitas vezes me afasto de Deus, e troco o eterno, eu troco o eterno por um passageiro. Eu troco o eterno por segundos de prazer. Cuidado, irmãos, que Deus nos ajude. Porque o Jacó também pode me vencer. Na primeira oportunidade que eu tiver, eu posso usar de vantagem, posso querer tirar vantagem, posso querer usar de esperteza, posso sabotar, posso me corromper. É aquela velha história que a gente vê, compra-se uma coisa por um valor, e quando vai pegar o recibo, pega um valor superior. Comprou por 30, mas quando vai pegar o recibo diz, coloque aí 40, coloque aí 100. Às vezes acontece isso com o dízimo.
Às vezes acontece isso com o dízimo. Parece que Deus não entende de matemática. E aí eu teria que dar 100. Aí eu só dou 50. Eu teria que dar 100. Aí eu só dou 20. Como se Deus não entendesse de matemática. Irmãos, ninguém é obrigado a dizimar. Ninguém é obrigado a ser dizimista. Deus, eu vou dizer que está sendo gravado, Deus não precisa do teu dinheiro. Mas na hora que eu sou fiel, Ele me abençoa. E toda a estrutura que nós temos aqui na igreja, e toda a estrutura e as contas da igreja, elas são pagas com dízimos e oferta. Eu dou ao Senhor e eu usufruo nos benefícios. Eu estou dando e estou usufruindo do ar-condicionado, do som, da gravação, de uma série de fatores, da própria estrutura da igreja. Mas às vezes o meu Jacó diz, não, 100 é muito, só vou dar 50. Não, 100 é muito, eu só vou dar 10. Meu irmão, ou você é fiel no todo, ou você não é. Você precisa ser ousado e crer que Deus vai suprir as suas necessidades conforme está prescrito na Bíblia. Conforme está descrito na Bíblia, é Ele que supre as nossas necessidades. Não importa se é 10 centavos, não importa se é 100 reais, o que você, irmãos, é, digamos assim, visto por Deus é na sua fidelidade, não na quantidade. Terceiro e último lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Agora, o que fazer, pastor? Não queira continuar sendo Esaú. Não queira continuar sendo Jacó. Não aceite mais o seu Esaú, não aceite mais o seu Jacó. Porque no Evangelho há uma palavra de Deus para a sua vida, há um renovo de Deus para a sua vida. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Se você já identificou em você mesmo, eu já identifiquei as minhas. Se você identificou em você mesmo as atitudes de Esaú e as atitudes de Jacó, você chegue aos pés do Senhor e queira mudar. Porque essas atitudes estão te levando para longe de Deus e você não está percebendo. Essas atitudes de Esaú e de Jacó vão nos afastando de Deus e nós não nos damos conta. Irmãos, é como engordar. Eu não percebi quando engordei. Eu não percebi. Olha minhas fotos lá com a Aline. A Aline está do mesmo jeito, parece que eu engoli a Aline. Mas eu fui engordando e daqui a pouco o paletó não fechava mais. Daqui a pouco a calça não fechava mais. Daqui a pouco foi entrar no carro aí, a calça já rompeu, daqui a pouco não consegue mais nem amarrar o sapato. Mas vai acontecendo aos poucos e a gente não se dá conta. Assim também, irmãos, a gente vai não se dando conta que as atitudes de Jacó, as atitudes de Esaú estão me afastando de Deus. E muitos dirão naquele dia, Senhor, nós profetizamos. Senhor, nós fizemos maravilhas. Senhor, nós pregamos, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Porque a nossa tradução diz, porque eu não vos conheço. Mas há uma tradução espanhola que diz assim, vocês nunca me conheceram. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, amados irmãos. Há uma palavra de Deus para a mudança do seu Esaú e do meu Jacó, do teu Jacó. Sabe por quê? Porque a mensagem do Evangelho é a mensagem de transformação. Olha, amados irmãos, houve um momento em que Jacó cansou. Houve um momento que ele cansou, ele rompe os laços com seu irmão, vai lá para Padã Arã. E lá ele
vai ser enganado por seu sogro, e vai enganar e vai ser enganado, mas há um momento em que ele se cansa disso. E ele diz, eu vou voltar, sabe por quê? Porque a mensagem do Evangelho é assim, lembra-te, pois, onde caístes, e pratica as primeiras obras, e volta ao primeiro amor. A mensagem de Deus nessa noite para você, minha irmã, a mensagem de Deus para você, meu irmão, nessa noite, é voltar, é lembrar, é buscar as primeiras obras, porque há mudança no Evangelho para mim, há mudança no Evangelho para você. Dá uma olhada, por favor, irmãos, na tua Bíblia, no capítulo 32. Jacó, ele vai passar por uma série de percalços, uma série de problemas, vai enganar e vai ser enganado. Esaú também prosperou, se tornou grande, mas nós não temos muitos detalhes da vida de Esaú. Mas olha aí no capítulo 32. A partir do verso de número 22, quando Jacó está voltando, o texto diz que lá no Val de Jaboque ele vai se encontrar com o Senhor. E ele vai travar uma luta ali com Deus, para justamente deixar de ser Jacó, porque é difícil, irmãos, é difícil largar o meu Esaú, é difícil largar o meu Jacó, porque é bom, eu gosto, e muitas vezes trava essa luta na minha mente, no meu interior, na minha vontade, no meu desejo, e o texto diz, irmãos, que ele luta com o Senhor, luta com o anjo. E ele diz para o anjo, eu só solto quando você me abençoar. Eu só solto quando eu for abençoado, eu só solto quando eu vencer o meu Jacó. E a mensagem de Deus para você nessa noite, meu irmão, a mensagem de Deus para você nessa noite, minha irmã, é se dobrar, é se lançar aos pés do Senhor Jesus e derramar sua alma diante do Senhor e dizer, Senhor, eu não posso, é mais forte do que eu não consigo, mas eu quero mudar. E o texto diz, dá uma olhada aí com a tua Bíblia aberta. Depois dessa insistência, no verso 28, o Senhor diz a ele, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que essa experiência de Jacó seja minha. Eu quero que a experiência de Jacó seja tua. E que você nessa noite saia daqui disposto a lutar. E que você saia daqui disposto a lutar. Você que me assiste agora, que você nesse momento também, na oportunidade, dobre o seu joelho disposto e disposta a lutar. E dizer, eu não quero mais ser Jacó, eu não quero mais ser Esaú, eu não quero mais ser Jacó, eu não aceito mais essa atitude na minha vida, porque está me afastando de Deus, está me afastando da comunhão, e eu irei ouvir naquele dia, aparta de mim, porque eu não te conheço. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. No momento em que você disser para Deus, eu quero. No momento em que você disser assim, Deus, eu quero. O Senhor Deus, Ele muda a tua história, porque Ele é especialista em mudar a história. O Senhor Deus, Ele pode mudar a tua história, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de mudança, é uma mensagem de transformação. E no momento em que você diz assim para Deus, eu quero. Toda vez que o capeta, o diabo, sei lá quem vocês queiram chamar, vier perturbar no seu ouvido, vier muitas vezes com falsos amigos, com falsas amizades, para você estimular o seu Esaú ou o seu Jacó, Deus vai dizer, olha, você ouviu ele dizendo, eu quero, então pega um beco.
Ele diz que quer. Então, se você está dizendo isso, amados irmãos, não será fácil. Deixa eu te dizer logo que não será fácil. Não será fácil, mas é nesse momento de dificuldade que o Senhor Deus está implantando em ti o fruto do Espírito, nesse momento em que o Senhor Deus está te dando maturidade e você está crescendo e sendo habilitada por Deus, não só para vencer, mas para mostrar para outras pessoas: olha, eu venci o meu Jacó, eu venci o meu Esaú, e assim como Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na tua. Glória a Deus. Que você diga nesta noite: eu quero agora nesse momento orar com você. Nós iremos ouvir mais um louvor e depois o pastor estará concluindo, mas feche seus olhos nessa noite, porque a mensagem do Evangelho é a mensagem de restauração, é a mensagem de mudança. A mensagem do Evangelho é a mensagem de transformação, é a mensagem que transforma, amados irmãos, que transforma o Esaú em Israel. Amém? Glória a Deus. Então que Deus nessa noite possa estar abençoando a sua vida. Dobre o seu feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, a mensagem, Senhor amado, foi pregada. A tua palavra, Deus amado, foi exposta e nós somos expostos à tua palavra. E muitas vezes, ó Pai, o Esaú, a atitude de Esaú, o Jacó, a atitude de Jacó que está dentro de mim. Muitas vezes, Pai, tem me afastado de estar me derramando na tua presença, sentindo o teu Espírito Santo. E muitas vezes, Senhor, tem me afastado para longe de Ti, mas nesta noite eu não quero acariciar, nem adestrar, eu não quero domesticar o meu Esaú, nem o meu Jacó, mas nessa noite eu quero, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Evangelho, ó Deus amado, viver esta mudança, viver essa experiência da nova criatura em Cristo Jesus, em que, ó Deus, Tu disseste em Paulo, ó Deus, em Efésios, através de Paulo, que nós somos projetados por Ti para as boas obras. Meu Deus, que nessa noite Tu possa nos ajudar, e que nessa noite o Teu Espírito, ó Deus, possa nos fortalecer. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de